Muito bom dia, pessoal. Como é que estão vocês? Tudo bem? Como é que foi de carnaval? Estamos mais aqui, né? Mais uma vez gravar um vídeo, né, sobre assim, atitudes essenciais, né, para você que está no mundo das ações ou que vai entrar no mundo das ações, né? Tem vários artifícios que você tem que ter, que você tem que utilizar, né? Foco, fé, determinação. Pessoal, mas tem dois atributos que você tem que ter para você ter sucesso no mundo das ações, né? Para você ter efetividade, né? Você ter êxito, né? Que eu costumo dizer que é o método CC, né? Conhecimento e coragem, né? Porque não adianta você ter o conhecimento, mas se você não tiver a coragem, né? Se você não unir os dois, possivelmente você não terá tanto êxito no mundo das ações, né? Então eu digo sempre que você tem que ter conhecimento e coragem, né? Eu falo sempre que você tem que estar estudando todos os dias, pessoal, todos os dias o mundo das ações, né? Buscar na internet informações sobre as empresas que você já compra ações, né? E de empresas que no futuro você poderá comprar também, né? Busque o conhecimento. Pessoal, particularmente eu todos os dias eu acompanho noticiários de empresas que estão no mundo das ações, né? De empresas que estão cotadas na Bolsa de Valores, né? Porque tudo é importante, pessoal. Qualquer tipo de informação você absorve, você vai guardando na sua memória, né? A respeito daquela empresa, né? Então, esse vídeo de hoje para ativar esse modo em você, né? O modo CC, conhecimento e coragem, né? Então vamos lá, eu vou dar um exemplo aqui, dois exemplos na verdade, de quão importante é você ter o conhecimento de uma empresa e você criar a coragem para investir nessa empresa, né? Vamos lá, por exemplo, o setor elétrico, pessoal, que é um setor que eu sempre falo, né? Que é um setor essencial, né? No nosso dia a dia, né? Como eu sempre falo, né? Nós consumimos energia elétrica todos os dias. É, a cada dia que passa a necessidade de energia elétrica só aumenta, né? Tanto pela utilização de veículos elétricos, né? A quantidade de equipamentos elétricos que hoje nós utilizamos dentro das nossas casas, né? E a indústria em geral. A indústria está se modernizando, ficando cada vez mais automatizada e isso a demanda por energia elétrica aumenta, né? Não só elétrica, né? Tem energia eólica também, né? Que tem empresas, pessoal, que trabalham com a cadeia completa de energia, cadeia gerada através de hidrelétricas, né? Energia eólica, né? Que é o vento e a energia solar, né? Então a demanda por energia a cada dia só aumenta, né? Então vamos lá. Pessoal, em relação a empresas do setor elétrico, o que acontece? Existem empresas que são 100% privadas, né? E existem aquelas empresas que tem parte dela é gerida pela iniciativa privada e a outra parte dela é estatal, né? Gerida pelo governo, tanto federal como estadual, né? E aí e aí tem pessoas que dizem assim, não, se tiver o dedo do governo, eu não invisto em empresa estatal, né, que tenha participação do governo. Assim, eu respeito e até entendo também, né, porque quando se fala de governo no Brasil, todo mundo já sabe como é que é, né, a situação, né. Só que aí você tem que analisar o cenário econômico, né, o cenário de futuro, né. E o que acontece? Você sabe que toda empresa privada, você sabe que as indicações para ocupar os cargos, elas são indicações políticas, né, de amizade. Infelizmente, essa é a realidade, né? Ela não condiz com a realidade privada, que você indica as pessoas pela capacidade técnica, né? Mas vamos lá. Todo brasileiro sabe que no futuro próximo as empresas vão ser privatizadas. Por quê? Porque não tem condição de pessoas do governo gerir uma empresa, né? Pela falta de capacidade técnica como eu falei, pelas indicações, né? Entendeu? E aí que entra a questão do conhecimento, você estudar a empresa, né? A empresa que você vai investir, né? Porque, por exemplo, hoje você está interessado numa determinada empresa e aí ela tem parte é gerida pela iniciativa privada e a outra parte pelo governo, né? E aí você diz, não, pois eu não compro, né? Empresa que tem participação do governo, eu não compro ações, eu não invisto. Só que, como eu estou falando, estude, porque o que acontece? Como todas as empresas vão se privatizar, isso é questão de tempo, só que ela demora, né? A questão da burocracia, até ela virar uma empresa privada 100%.
né? Por exemplo, existe empresa hoje, pessoal, cotada na Bolsa de Valores, a empresa do setor elétrico, que ela é, ela tem participação do governo, né? Entendeu? Estatal. E a ação dela hoje, a última vez que eu olhei, pessoal, ela está sendo cotada na faixa de R$ 10, né? Cada ação, né? O que acontece? Uma empresa dessa sendo privatizada, o processo de privatização dela sendo concluído 100%, isso aí você pode ter certeza, sem sombra de dúvidas, que a ação dela vai disparar na mesma hora, né? Às vezes até antes, né? Eu particularmente, por exemplo, eu compro ações de uma empresa elétrica da região sul do Brasil, que ela está nesse processo, entendeu? Ela está nesse processo de privatização, como eu falei, ele é demorado, que é burocrático, envolve partidos políticos, grupos políticos que uns querem, outros não querem, mas no final das contas vai ser privatizado, porque não tem outra alternativa, né? E pessoal, mesmo essa empresa ainda não tendo sido privatizada 100%, né, ela está em processo, as ações dela já estão subindo, já estão subindo. Todo dia eu vou lá conferir, todo dia eu vou olhar a cotação dela e ela está devagarzinho subindo. Aí você imagina quando essa empresa for privatizada 100%, o preço da ação vai disparar, né? Porque a procura vai aumentar e a empresa vai se valorizar. Então, o que eu quero dizer? Né? Além de você entender como funciona a empresa, como eu estou falando, se é uma empresa privada, se é uma empresa que tem participação estatal e os outros atributos, né? Como que está o nível de investimento, quais os planos dessa empresa, né? Como é que funciona a administração, né? E você ter também a coragem para investir, né? Porque outro dia eu vi um rapaz falando, né, que não investe em empresas que têm participação estatal. E eu respeito, né? Cada um tem uma política de investimento. Mas aí é que está a coragem também. Por exemplo, essa empresa que eu falei que a cotação dela da ação está na faixa de R$ 10, né? Está em processo de privatização, né? Igual essa outra empresa que eu estou investindo, só que é demorado, né? Vai que chega o dia que essa empresa é finalmente privatizada, a ação dela vai disparar, pessoal, entendeu? Ela vai disparar, ela vai sair de 10 para 15 ou até 20, né? Aí você pensa, agora eu vou aportar nessa empresa, agora eu vou comprar. Mas aí quando você for ver o preço, meu Deus, mas o preço era tão barato, era 10, agora está 15, 20, né? Por que eu não comprei naquela época, né? Aí, como eu falo, a questão da coragem, né? Não adianta você ter só conhecimento, saber como funciona a empresa, né? E não ter coragem de aportar, que aí você vai ficar travado, né? Você tem conhecimento, você já entendeu tudo direitinho como funciona aquela empresa, mas você não tem coragem de aportar, você não consegue enxergar o futuro, né? E como eu falei, no futuro a tendência é de todas as empresas brasileiras que são geridas pelo governo ser privatizadas, né? Porque não tem outra alternativa, né? Se ela não for privatizada, se adaptar ao mercado, ela morre, né? Se não tiver gestão, né? Então, como eu falei, você tiver o conhecimento, como funciona, que tipo de empresa é e a coragem de investir nela, de enxergar lá na frente, você vai sair na frente, né? Porque hoje você está comprando ela por R$ 10, mas na hora que ela for privatizada, vai disparar. E quem comprou, aproveitou o preço baixo, né? Entendeu? Então, adote esse método, né? Conhecimento e coragem. É um método CC, conhecimento e coragem, né? E para finalizar o vídeo, pessoal, para não ficar muito longo, eu vou dar um outro exemplo, né? Um segundo exemplo do que você tem que utilizar. O conhecimento, né? Estudar essas empresas todos os dias acompanhar informações sobre a empresa que você está investindo, dentre outros, né? Que você ainda não investe, né? E criar coragem para investir, né? Por exemplo, pessoal, o setor de bancos. Tem um grande banco aí, né, que essa semana passada, saiu uma notícia na mídia, né, sobre um calote que ela levou, né, um calote, um prejuízo de um grande cliente, né. E aí, quando sai essa notícia, as pessoas pensam, meu Deus, vai quebrar o banco. Não, eu não vou comprar ações desse banco porque levou um calote muito grande, de bilhões de reais. Eu não vou comprar. E quem tem ações, né, acaba vendendo, né? Não, eu vou vender, além de não comprar, eu vou vender as que eu tenho, né? Muitos seguem aquele efeito manada. O que é o efeito manada? A pessoa vê a outra tomando uma atitude e toma a mesma atitude sem saber qual é o plano daquela pessoa, né? Sem saber porque está vendendo, né? Às vezes vê a informação de um grande empresário, né, que tem milhões de ações dessa empresa vendendo, só que você não pode seguir crua e simplesmente por seguir, entendeu? Porque o cara tem um plano.
né? E aí é que eu falo mais uma vez, você conhecer como que funciona a empresa, né? Como que ela trabalha nos momentos de dificuldade, né? E aí você ir na contramão da manada, né? E você tomar atitude contrária, né? Que é o quê? Gente, esses bancões grandes, todos eles têm lastro para passar por dificuldades. Todos eles têm reserva financeira para superar essas dificuldades, esses calotes que ele leva. É a coisa mais normal do mundo um banco levar um calote, porque ele já está preparado para aquilo. Ele sabe que a qualquer momento pode acontecer. Então ele se prepara financeiramente para quando vir uma situação dessa, ele se sobressair, né? Lógico, quando sai uma notícia negativa dessa, né, que essas empresas elas têm que fornecer essas informações para as pessoas estarem cientes do que está acontecendo, né? Mas quando vem uma informação dessa, é natural o preço dessas ações diminuir. Por quê? Porque muitos vão fugir, né, para não comprar essas ações. Quem tem essas ações vai vender, né, por causa dessa notícia negativa que teve, e aí a tendência da ação é baixar, né? A empresa pensa, não, vou ter que baixar um pouco a ação, o valor dessa ação, que é para atrair novamente compradores para as ações. Mas o banco, por trás dos bastidores, já está trabalhando para sanar aquela, aquela, aquele tombo que ele levou, aquele calote que ele levou daquele cliente, né? E aí é que eu falo mais uma vez, você tem que ter coragem nessas horas para ter outra visão e não ir no efeito manada. Ah, tá todo mundo vendendo, não vou comprar, eu vou seguir a mesma coisa. Não, tenha seus planos, né? Trace seus planos, né? Através do conhecimento, crie coragem e siga a sua intuição, né? O que acontece? A empresa desse bancão vai cair. E é aí que está o momento de você comprar essa ação, né? Enquanto muitos estão indo na contramão, você pensa contra não, eu vou aproveitar esse momento e vou comprar as ações desse banco, porque esse banco é um bancão grande, né? E elas vão voltar a se valorizar. Por quê? Porque, assim, pessoal, como eu sempre falo, nós que estamos investindo em ações buscando aposentadoria, né? A gente não busca preço para comprar e depois revender. A gente quer comprar barato para acumular, né? Entendeu? Acumular pelo resto da vida. Porque, como eu falei, quanto mais ações você tem da empresa, né, mais dividendo você receber. Então, nosso projeto, como eu sempre falo, é comprar ações e acumular pelo resto da vida. Não é comprar para revender, entendeu? Mas não existe nada melhor do que você comprar uma ação barata, né? E é aí que eu tô falando, né? Você vê a ação do banco diminuindo, você vai lá e aporta, né? Você, tipo assim, né, eu vou aproveitar esse momento de turbulência, né? Saiu essa energia, essa notícia negativa momentânea, a ação vai baixar e eu vou lá e vou aproveitar e vou aportar o máximo possível. Porque no dia que ela voltar, ela vai voltar ao normal, aquela ação, né? Eu aproveitei aquele momento, né? Entendeu? Então, pessoal, o recado do vídeo de hoje era esse, né? Procure todos os dias conhecimento, entender a sua empresa, né? Entender outras empresas também como funcionam, porque vai que no futuro você começa a aportar sobre ela, você já está ciente de todo o cronograma daquela empresa, como é que ela está, a saúde financeira, né? Entendeu? Então busque todos os dias, pessoal, conhecimento, né? E coragem para investir. Pessoal, todos os dias eu tiro um tempo para acompanhar noticiários, né? Seja o valor da cotação da ação, seja quanto que ela está pagando de dividendo, quanto que ela vai pagar dividendo, quais os planos daquela empresa, o que, é que ela pretende fazer, quais os tipos de investimento que ela pretende fazer. Acompanhar, né? Porque a partir do momento que você compra a ação de uma empresa, você virou sócio. Né? Você é um sócio daquela empresa, entendeu? Você está investindo naquela empresa. Então você tem que acompanhar como se fosse uma empresa sua, né? Você quando bota um negócio, você vai deixar ele largado? Não, todos os dias você vai estar lá vendo como é que está a empresa, como é que está as vendas, né? Quanto é que está tendo de lucro, né? O que está acontecendo. E no mundo das ações não é diferente, entendeu? Então, o vídeo de hoje era esse, pessoal, para incentivar você a adotar diariamente, né, o método CC, conhecimento e coragem, porque com esses dois unidos, você vai ter sucesso, né? Sucesso financeiro, você vai ter êxito, né? Eu não vou dizer aqui que você vai ficar rico da noite para o dia, porque tome muito cuidado também, pessoal, com vídeos, né? Eu fico acompanhando também, o pessoal posta os vídeos com o título lá, eles colocam lá, fique milionário com tanto valor, aquele X. Eu digo, pessoal, não existe mágica. Não existe mágica. Eu costumo dizer que riqueza fácil só vem de duas formas. Ou você ganha na loto, ou você herda um patrimônio de familiar, né?
Caso contrário, pessoal, é trabalhar, ter paciência e persistir, né? E persistir na caminhada. Beleza, pessoal? Então o recado de hoje era esse e até o próximo vídeo. Valeu, obrigado.